Você acabou de voltar às aulas e está preocupado com seu estudo de redação? Está na dúvida de quantos textos você deve fazer, como você deve se organizar para brilhar durante o ano de 2023? Então no vídeo de hoje eu tenho para você 5 dicas importantíssimas de redação para você brilhar no ano de 2023. Então fica de olho! Fala pessoal, bom ou não? Estamos aqui hoje mais uma vez no nosso canal Aprendi com Papai e hoje para que eu possa te dar dicas para o seu estudo de redação em 2023, o que você deve fazer para literalmente brilhar e ter um bom desempenho na sua redação. Essas dicas elas são muito importantes, principalmente para aqueles alunos que querem alcançar as maiores notas e desejam aprovação nos principais vestibulares do Brasil. Então pega aí um papel e caneta e anote essas dicas fundamentais para quem deseja brilhar. A nossa primeira dica importantíssima é a seguinte: produza toda semana e não deixe redações sem fazer. Eu gosto muito de fazer uma analogia entre redação e atividade física. Se você gostaria de ter um bom desempenho na sua atividade física, você não pode ficar muito tempo, por exemplo, sem praticar esporte, sem ir à academia. Na redação, gente, é a mesma coisa. Se você deseja ter um bom desempenho na redação, você precisa de produzir toda semana, você precisa de ter uma certa frequência textual para que você consiga alcançar as maiores notas. Os alunos gostam muito de perguntar quantos textos fazer por semana. Eu gosto de sugerir, se eu pudesse escolher por você, eu faria 2 textos por semana ao longo do ano. Isso daria quase 100 textos até o Enem. E aí você vai ter uma prática suficiente para que você consiga alcançar as maiores e melhores notas na sua redação. Mas eu sei que nem todo mundo consegue escrever 2 redações por semana. Se você conseguir fazer uma redação com bastante seriedade, entendendo os próprios erros, já é um caminho bem interessante. Mas, se eu pudesse escolher por você, eu faria 2 textinhos. Uma segunda dica importantíssima é a seguinte: busque um bom corretor e fique atento às observações feitas por ele no seu texto. Gente, é muito comum que o aluno escreva redações, mas que ele não tenha correções. Não adianta você escrever redação se ninguém estiver corrigindo o seu texto. Você precisa de alguém para corrigir a sua redação, você precisa de um corretor capacitado, formado em letras, que tenha conhecimento e saiba o que está fazendo. E você precisa de entender as observações deixadas por esse corretor no seu texto. Você precisa ler essas observações e aprender com elas. Não adianta nada você ter uma correção se você pega, olha a nota e guarda o texto. Você precisa entender com as observações para tentar evoluir de uma semana para outra. Aí sim a gente vai conseguir chegar nessa redação com as notas mais avançadas, o que seria o nosso objetivo. Então lembre-se, você precisa da correção, mas você precisa também de entender as observações do seu corretor. Essa é a nossa segunda dica. Terceira dica importantíssima: monte um caderninho com seus repertórios socioculturais. Monte um caderno com seus repertórios socioculturais. Onde eu quero chegar quando eu falo isso? Não adianta você encontrar vários repertórios no cotidiano se muitas vezes você não registra esses repertórios. Você vai acabar esquecendo. Um repertório que apareceu na sua frente no mês de fevereiro, por exemplo, você não vai lembrar dele lá em novembro quando você estiver fazendo o seu Enem. Por isso mesmo, é importante que você tenha um caderninho para você anotar todos os seus repertórios socioculturais. Você precisa de ter esses repertórios anotados e de vez em quando você para ler esse caderno e ficar com os repertórios bem fresquinhos na cabeça. É muito importante que você tenha esse tipo de registro. Não deixe de criar um caderno. E aí você vai anotar as frases filosóficas, as séries, as letras de música, os filmes, os artigos da Constituição. Todas essas questões você vai anotar no seu caderno para ficar fácil para você consultar depois
depois e naturalmente para você memorizar. Não adianta somente ter repertório sociocultural. É importante também que você lembre desse repertório no dia e na hora da sua prova. E para isso, você precisa também de memorizá-los. Nossa quarta dica importantíssima é a seguinte: leia textos nota 1000 de anos anteriores. Nós aprendemos muito quando nós lemos textos nota 1000 de alunos que foram bem-sucedidos em Enems anteriores. Nós podemos aprender demais com essas pessoas. E para que você consiga ter esse aprendizado, é importante que você faça a leitura dos textos desses alunos. Você vai perceber, por exemplo, quais são os conectivos que eles usam com mais frequência, quais são os repertórios que são mais interessantes que esses alunos utilizam, como a proposta de intervenção desses alunos é elaborada. Você vai ter inspiração em relação a vocabulário, você vai aprender bastante. Então, se você conseguir separar para ler um textinho nota 1000 por semana até o Enem, com certeza você vai ampliar muito a sua visão de texto e vai conseguir alcançar notas melhores. Essa nossa quarta dica é preciosíssima. Agora a nossa quinta e última dica: aprenda a controlar o seu tempo de escrita. Fique de olho quanto tempo você está gastando para escrever a sua redação. O ideal é que você, para o Enem, escreva com aproximadamente 1h30. Como assim? Você precisa marcar o tempo que você está escrevendo para que você tente se adequar a essa meta, próximo de 1h30. Se você conseguir produzir uma redação com 1h15, 1h20 ou até 1h35, por exemplo, não é nada de muito grave. Mas eu tenho muitos alunos que conseguem fazer bons textos, mas que para isso eles acabam demorando 3 horas. Se você demora 3 horas no dia do Enem, possivelmente você vai acabar prejudicando a sua prova de humanas e prejudicando a sua prova de linguagens. Então você precisa de tentar controlar o seu tempo. A melhor maneira, quando você está demorando demais no início do ano, é você tentar reduzir 5 minutinhos por semana até chegar em um tempo considerado aceitável, que seria esse tempo próximo de 1h30. Se você estiver demorando demais, tente diminuir 5 minutinhos por dia. E se você é daquele aluno que também faz rápido demais, termina a sua redação em 40, 50 minutos, talvez seja interessante você pensar em fazer o seu texto com mais calma, reler com mais tranquilidade, organizar as suas ideias com mais tranquilidade, porque também não tem a necessidade de escrever tão rápido. Fique de olho no seu tempo. É algo muito importante e que muitas vezes os alunos param para pensar só quando está muito próximo da prova. Pense nisso o quanto antes, porque é fundamental para a sua redação. Beleza, pessoal? Você gostou das nossas dicas? Tem alguma dica que você daria para o seu colega sobre a redação do Enem, sobre os seus estudos? Algo que você faz e considera interessante? Coloque para nós aqui nos comentários, vamos bater um papo gostoso. Se você quiser conversar comigo, me chama também lá no Instagram, no @aprendicompapai. Se você gostou desse vídeo, clique no joinha, não se esqueça de se inscrever no canal e clique no sininho para notificações. Beleza, pessoal? Um grande abraço, até a próxima e tchau, tchau!